Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje eu estou com um convidado aqui que tem uma história incrível. Ele que faz parte da história da nossa cidade, do nosso estado. Claro que não ele sozinho, né? Porque senão já vai achar que é pré-histórico. Mas faz parte aqui, contribuiu muito para a nossa cidade, para o nosso estado, de uma maneira imensurável. Ele, a família dele, ele é filho de Araguaína e vai contar aqui pra gente, né, como que foi isso tudo, o que ele viu essa mudança de Araguaína e como que a educação foi importante na vida dele. Então, Joaquim, é um prazer te receber aqui no nosso podcast da Facite. Já tem tempo que eu te convido, que bom que deu certo hoje o nosso horário. Isso aí, Carol, muito obrigado. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui com você. Eu que sou um telespectador assíduo aí dos episódios aí do podcast. E fico muito feliz hoje em ajudar a escrever esse capítulo, mais esse capítulo aqui, dessa trajetória de sucesso. Parabéns. Que bom, obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu já quero saber, não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu sempre tive essa curiosidade. Por que é o seu nome Joaquim Quinta Neto? Quem que foi esse Quinta Neto? Como que é? O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, porque a gente ouve a história, mas a gente não sabe os detalhes. Vamos lá, eu sou Joaquim Quinta Neto, eu sou o filho mais velho da Norma, né? O segundo, porque tem minha irmã Marcele, que é mais velha. E sou neto do Joaquim de Lima Quinta e da Dona Iraceles, né? Que são duas figuras aqui extremamente folclóricas e conhecidas aqui na nossa cidade. Meu avô, ele foi pecuarista, goiano de Piracanjuba, nasceu ali no ano de 1932. Nos anos 70 ele virou deputado, nos anos 60 ele já tinha sido prefeito da sua cidade natal, da sua cidade de Curumbaíba. Depois, nos anos 70, ele virou deputado estadual pelo estado de Goiás. Foi quando ele veio para o norte aqui, né, adquiriu terras aqui, começou a desenvolver a atividade pecuarista. Ele começou a desenvolver a política aqui na região, mais precisamente na cidade de Araguaína, se tornou prefeito aqui nos anos 80, no começo dos anos 80. Que ainda era Goiás, então? Que ainda era Goiás, exatamente. Ele foi, salvo engano, ele pegou 78, 83, 84. Eu sei que ele foi contemplado com a medida provisória que aumentou o mandato dos prefeitos em um ano para conseguir coincidir com as eleições gerais na época. Tá. Então, aquela geração de prefeitos, eles tiveram acho que 1 ou 2 anos a mais de mandato para as datas coincidirem, né? E aí depois ele saiu da política. Quando foi em 1992, ele voltou a se candidatar a prefeito, foi eleito novamente aqui na cidade e desenvolveu as atividades até no ano de 1996, quando em março ou abril houve um episódio de intervenção, e aí ele se retirou definitivamente da vida pública, dando continuidade às suas atividades de homem do campo, né, de um empreendedor do homem do campo, e tocou a vida até o seu falecimento em 2021, no dia 19 de dezembro, um dia depois do aniversário dele. Nossa! E é um nome que eu levo com muito orgulho, assim, muita gratidão, e agradeço muito a Deus todos os dias por ter nascido na família que eu nasci, ter tido os pais que eu tive, os avós que eu tive, porque isso daí fazem parte desse mosaico da nossa vida e que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Pois é, isso é fantástico. A gente estava conversando aqui e uma das coisas que eu percebi que você contando na história, né, que para estudar, né, que você comentou, olha gente, ele começou a trabalhar com 13 anos de idade, não foi isso? Exatamente. Com 13 anos, aí depois com 16 anos, já tinha trabalhado bastante no banco, já não estava querendo muito, depois conta essa história pra gente. E aí você quis ir pra fazenda para trabalhar. Aliás, já vamos contar logo agora essa história, mas é porque eu só queria fazer um parênteses, porque você falou muito dele, como ele foi importante na sua decisão de estudar, e como a sua mãe também foi importante para... não, você tem que vir para estudar e tem que fazer isso, né? Então, assim... Na verdade, a minha geração, eu sou nascido no ano de 1977. Então, em Araguaína, no final dos anos 70 e até meados dos anos 80, eu sou filho de professores. Minha mãe, ela é formada em letras, né? Ela é advogada também, porém ela é uma autopedagoga. Então a minha geração aqui, a gente costuma falar isso, que foi alfabetizada pela minha mãe na escolinha João e Maria. E meu pai é químico e sempre deu aula de química, professor Adson. Então eu acho que essa parte de leitura, eu acho que eu devo ter herdado dele, né? E
Com 13 anos, eu comecei a trabalhar em banco. Na época era permitido, porque não existia o Estatuto da Criança e Adolescente, então eu me tornei um funcionário, me seletista, carteira assinada, tudo certinho. Comecei a estudar à noite por conta disso, então com 13 anos eu já tinha uma vida ativa, bem ativa no aspecto profissional, e funcionário de banco nos anos 90 em Araguaína não tinha vida fácil, entendeu? Era bater perna para cima e para baixo da cidade. Quando eu fiz 16 anos, ali por volta do ano de 1993, 94, comecei de 94, eu já não queria mais trabalhar em banco, já me sentia muito esgotado, não queria mais estudar à noite, e aí não queria mais estudar, não queria dar continuidade na escola, queria na minha cabeça ir para a fazenda e dar continuidade ali, atividade ali de produtor rural, né? E aí, o meu avô, muito sabiamente, ele deixou eu quebrar a cara, me mandou para o Pará, fiquei lá 4 meses sem vir na cidade. Quando eu comecei a vir na cidade, eu percebia que eu começava a ficar atrás na questão de assuntos, eu ia conviver com a turma, com a galera, o pessoal que saía para estudar, quando eu voltava. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar meio sem assunto, meio deslocado, me faltava aquela coisa a mais. E aí ele me deu a oportunidade, né, meus pais me deram a oportunidade, voltei a estudar, então aí finalizei o 2º grau, fui para Goiânia, finalizei o 2º grau, e quis voltar para o Tocantins. Minha mãe condicionou a minha volta a eu passar no então curso mais difícil na época, que era o de Direito na Unitins, e eu passei no ano de 98, voltei para casa e comecei a desenvolver. Durante 2 anos eu fiz Direito à noite e Informática na UBRA de manhã, e trabalhava à tarde. Sim. Aí chegou a hora que ficou muito incompatível esses 2 cursos, aí eu optei pelo Direito e comecei a trabalhar o dia todo, e nisso a vida foi seguindo seus caminhos, e eu me formei advogado, comecei a trabalhar na advocacia, assumi escritórios de empresas, trabalhei diretamente assim, com contencioso, prazo, toda aquela dificuldade que o advogado militante hoje enfrenta, né? Principalmente quando ele está correndo ali de forma autônoma. E aí, quando foi em 2008, eu disputei uma eleição aqui para vereador em Araguaína, fiquei entre os mais votados por questão de legenda, não tive a oportunidade de tomar posse. Sim. E aí, em 2009, eu comecei a trabalhar na CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Lá eu tive que me dedicar bastante, tive que estudar muito, porque lá a gente enfrentou matérias como insegurança jurídica no campo, Código Florestal, a própria concepção, a concepção do Mato-Piba, tudo foi dessa época. Então, se engana quem acha que a gente só estuda dentro de sala de aula. Eu acho que quando você sai da faculdade, se você quiser levar a sua vida adiante, você vai ter que estudar muito fora de sala de aula. Então, é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. E estou aqui hoje, filho de professor, filho de professora, entendeu? Apaixonado pelo estudo. Pelo meu perfil, ou eu seria um jornalista, ou eu seria um advogado. Eu optei pelo direito, mas eu digo que muitas vezes eu me sinto um jornalista frustrado, porque eu gosto muito de escrever, de reportar, de relatar algumas situações. Legal. Então, é isso. Mas uma coisa que eu percebo, assim, na sua fala, é que existe muito, né, principalmente aqui na nossa região, que é uma região de agro, aqui a gente também tem o curso de veterinária, que muitas vezes fala assim, não, mas a minha família já tem um negócio, principalmente assim, um negócio do campo, né, já tem uma fazenda, ou já tem uma empresa, e eu vou dar sequência no negócio da família e eu não preciso estudar para isso. Então, eu vejo que às vezes ainda, já melhoramos, mas ainda existe essa cultura, e quando alguém que vem, por exemplo, como você, que também teria essa oportunidade, se quisesse, poderia estar continuando trabalhando lá na fazenda, mas que não, você teve a oportunidade de trabalhar na fazenda, depois teve a oportunidade de estudar e viu o tanto que foi importante, até para fazer as questões da fazenda mesmo, para poder crescer, aumentar a produtividade, gerar mais emprego, tudo, o estudo foi importante. Então, nisso que eu vejo essa fala, sabe? Porque às vezes as pessoas que estudar dá trabalho, é chato, o dia inteiro você tem que trabalhar e depois tem que assistir aula, então às vezes as pessoas não querem mesmo. Então trabalhar é melhor porque tá me dando renda, eu tô bancando ali a minha família com isso, mas e aí, você vai ficar naquele ali só aquele tantinho pra sempre? Aí quando você chega e fala, você que viveu esse lado, teve a oportunidade de viver o outro, eu acho que acaba animando ou até motivando quem tá, às vezes fica nessa dúvida, vou tocar um negócio da família, vou deixar de estudar e vou continuar só trabalhando. Carol, mas a coisa está tão
hoje competitiva no mundo, que até para você tocar o negócio da família, aí que você vai ter que estudar mesmo. Exato. Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, a Maíra, que hoje já é a segunda geração de um negócio familiar, que começou com seus pais, e depois que ela e as irmãs entraram na operação, a coisa potencializou. A mesma coisa a gente vê aqui na Facite. Você hoje é CEO do grupo, e com todo o respeito à doutora Ângela, com todo o dinamismo, toda a garra que ela teve para implementar o negócio, mas ela teve muita sabedoria em passar esse bastão da gestão, porque essa nova geração é a que está vindo com faculdade, é a que está vindo com conhecimento, é a que está vindo com técnicas, com inovação principalmente. No agronegócio aqui na cidade, hoje, é muito interessante, a gente vê aí, o agro, eu costumo falar que o agro hoje está na terceira geração, já são os netos que já estão à frente dos negócios, e a gente tem inúmeros bons exemplos aqui do que o preparo, do que o estudo fez nesses campos. Eu dou um exemplo aqui do João Guimarães, da Nelore Água Fria, que é a terceira geração praticamente que está à frente do negócio, mas que graças ao seu estudo, à sua iniciativa, à sua modernidade, à sua inovação e principalmente a cabeça do pai dele, que abriu o controle e permitiu com que ele desenvolvesse o seu talento, o negócio cresceu exponencialmente. Já deu exemplo aqui da Clínica da Imagem, da Nelore Água Fria, da Facite, da própria nossas lojas Nosso Lar, que hoje está na sua segunda geração de gestores. Então, a gente vê isso na cidade de Araguaína, uma geração nova de empreendedores, seja no campo, seja na cidade, que estão fazendo a diferença. E quando você pega esse recorte demográfico e socioeconômico do nosso ambiente de negócio, você vai se surpreender. Mais da metade dos negócios de sucesso em Araguaína hoje são considerados por pessoas, são comandados por pessoas com menos de 40 anos. Fantástico. Isso traz para nós um sentimento de renovação muito grande e principalmente de potencialidade do nosso ambiente de negócio, que está amadurecendo junto com os empresários e que vai atingir o seu ápice de produtividade, o seu pico de produção, junto com essa geração que está hoje no comando das empresas, das instituições e das propriedades rurais. Então, acho que o cenário nosso é muito promissor nesse aspecto. E assim, o que eu percebo na sua fala, você não teria chegado onde você chegou, talvez se você não tivesse estudado naquela época que a sua mãe condicionou a sua volta, né? Porque daí você foi lá para trabalhar com a senadora Cátia, que na época era senadora, exatamente, né? E aí ficou com ela para ficar um ano. Conta aí pra gente um pouquinho essa história. É totalmente aquele efeito borboleta, entendeu? Uma borboleta bate a asa em Tóquio, uma semana depois chove em Nova York. Então a vida ela é feita de pequenos momentos, pequenas alterações que você faz na sua vida hoje, mas que no final das contas faz uma diferença gigantesca lá no final da linha. Eu tive, com 16 anos de idade, uma bifurcação, 2 caminhos da minha vida. Ou eu continuava no caminho que eu estava, ia provavelmente ter me tornado aí um homem do campo, entendeu? Ou então eu buscava outro caminho, que eu ainda não sabia que eu ia me formar, mas que eu tinha a oportunidade de repente, descobrir algum talento, de tentar adquirir mais conhecimento, nem que eu fosse voltar para o campo, mas eu acho que é importante o jovem viver essa experiência, conhecer outros lugares, conhecer outras opções, para depois tomar a sua decisão. Porque muitas vezes nós somos imaturos no momento em que temos que tomar decisões que vão refletir em toda a nossa vida. Então eu tive muita sorte nesse aspecto de terem me permitido optar e poder escolher. Né? E aí esse caminho que me levou para a universidade, que me levou para o estudo, que me levou para o trabalho, isso aí acabou que mudou minha vida, me abriu muitas portas e eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa que não a que eu faço hoje. Eu não conseguiria me imaginar chegando onde eu cheguei, e eu tenho muita coisa ainda para conquistar, mas até tendo tomado outras decisões, entendeu? Então, minha vida poderia ser melhor ou pior? Eu não sei, mas com certeza ela seria diferente. Mas onde eu estou muito feliz. Eu acho que a gente ainda tem muito o que entregar, e com certeza o conhecimento ele vem através da pesquisa, do estudo, e é muito gratificante a gente falar isso dentro da universidade, dentro da faculdade, porque afinal é um campo muito fértil, né, de discussão, de debates, de pesquisa, e é aqui que a gente resolve os problemas, digamos assim, da nossa região e do nosso país. Né? Fora que também, assim, eu vejo muita criatividade, porque, por exemplo, inovação, a gente já está
a gente está numa geração, me considero jovem, assim como você, mas tem os que estão mais jovens que a gente. A gente é jovem há mais tempo. A gente é jovem há mais tempo, exatamente. Mas eles estão vindo e eles têm tantas ideias, e uma das coisas que eu tenho aprendido é porque às vezes a gente quer ir fazendo, às vezes sem prestar atenção se aquilo que eu estou fazendo está de fato sendo bom para quem está recebendo, né? E aí você chama eles, gente, a gente está assim, estão com um problema aqui, o que vocês fariam para resolver? Eles são tão criativos, eles têm tantas ideias e às vezes muito melhor do que a nossa, porque eles são o usuário do produto e eles são quem vai fazer de fato amanhã. Eles são os nossos futuros prefeitos, os nossos futuros presidentes, deputados, enfim. Então eu acho muito legal esse ambiente, por isso que eu sempre me sinto jovem, né? Porque a gente está sempre ali nesse ambiente. E sem contar que a própria universidade é um terreno, que nem você acabou de falar agora, um terreno muito promissor para a solução de problemas da comunidade. Né? Você pega uma ferramenta tipo um hackathon, né, em que você lança um desafio e busca soluções sistematizadas em 48 horas, uma verdadeira maratona de criação, de criatividade. Então, você pega a nossa própria característica da nossa região, né, o momento econômico e geopolítico que a gente vive hoje, a inovação está presente. A gente está num dos lugares mais promissores do Brasil, um dos lugares que mais podem gerar oportunidade de crescimento e com muita demanda represada e com pouca oferta de mão de obra especializada, qualificada. Principalmente nessa área da inovação. Outro dia eu tive no IFTO, que para mim é um dos grandes celeiros de inovação aqui da cidade, e eu fico encabulado, porque você vai na formatura daquela turma ali, tá lá as grandes empresas, tá multinacional, tá Cargill, tá Bung, tá VLI, tá Suzano Celulose, tá Usina do Estreito. Eles pegam os melhores alunos e contratam esses moleques e levam eles para trabalhar. Então, a gente também tem uma dificuldade aqui, que é inclusive a retenção desses talentos, entendeu? Verdade. A gente sofre isso na pele enquanto poder público. Muitas vezes a gente precisa contratar profissionais ali capacitados ou gabaritados e a gente tem muita dificuldade. Então, acho que a gente está no lugar certo, na hora certa. Agora, basta a gente ser a pessoa certa fazendo a coisa certa, que aí a coisa vai acontecer. E aí, você falando disso, o que eu percebo, você transitou nesse caminho do empreendedorismo, digamos, individual ali como advogado, e depois você pegou toda essa sua bagagem e foi para o serviço público. E como que é isso, né? Qual que é a diferença dessa gestão privada com a gestão pública? Poder comentar aqui com a gente. E como que você pegou toda essa sua bagagem? Porque eu acho que é uma das coisas que, assim, se a gente tiver bons gestores no serviço público, a gente consegue sim melhorar essa distribuição, por exemplo, como você falou aí, de reter talentos. Então, eu acho, às vezes, falta o olhar empreendedor dentro do serviço público. Eu não sei, talvez eu esteja errada, mas você contar pra gente, você que tá lá dentro hoje, como que foi essa transição também aí da sua vida? Na verdade é muito interessante, porque a gente que na vida civil, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. No poder público, você só pode fazer o que a lei te autoriza. Então, já é uma mudança de eixo gigantesca, né? O que eu costumo pensar e refletir muito sobre isso? Quem faz o país crescer não são os políticos. Não é o governador, não é o prefeito, não é o deputado, não é o senador, não é o vereador. Não é ninguém dessa turma. Quem faz o país crescer é a iniciativa privada, é o empresário, é a mulher do campo, é o profissional liberal, é o autônomo, o professor, a dona de casa. Esse pessoal que faz o país crescer. Qual que é o papel do político? É tornar a vida desse pessoal mais simples, mais fácil, mais barata, para ele poder ser mais competitivo, mais produtivo e, consequentemente, mais lucrativo. Ele sendo mais lucrativo, ele vai gerar mais emprego e vai promover o desenvolvimento econômico, que, por sua vez, vai promover o tão almejado desenvolvimento social. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, no poder público, você tem muita trava. Porque os órgãos de controle, a conformidade, ela tem que ser muito apurada, porque afinal você está mexendo com um recurso público, né? Então, os filtros de controle são muito maiores. Porém, aquele sentimento de gratificação por você promover a transformação na vida das pessoas, isso é que é o gratificante. Poder público não é lugar para a pessoa ganhar dinheiro. Poder público é lugar para a pessoa servir a sua comunidade e, se for o caso, se satisfazer como ser humano. Então, eu me sinto bem quando eu consigo destravar um processo, eu me sinto bem quando eu consigo ajudar alguma pessoa a conseguir uma licença ou alguma autorização para poder empreender. Eu acho que o papel nosso é esse, certo? Agora,
essa transição, iniciativa privada, poder público, ela veio muito repentina na minha vida. Porque o que eu conquistei até hoje foi trabalhando como advogado. Né? Daqui eu fui para Brasília, então lá também era uma iniciativa privada, a confederação era cargo seletista. Quando eu voltei a advogar, montei escritório de novo, comecei a ganhar, comecei a prosperar, comecei a crescer. Mas aí eu recebi um convite para virar secretário, na época do prefeito Ronaldo Dimas. E eu aceitei o desafio e me apaixonei pelo serviço público, por essa sensação exatamente de você poder servir, de você poder destravar, de você poder fazer acontecer, de você colocar o seu tijolinho naquela obra que está acontecendo, que no caso é a consolidação da cidade como a capital econômica, entendeu? Isso aí é muito gratificante nesse aspecto. E não é a coisa que vai te deixar rico, não vai te enriquecer, você não vai poder ter grandes aspirações materiais nesse aspecto. Porém, te dá muita gratificação e muita... sentimento de propósito mesmo, né? Você consegue evidenciar essa sua vontade de ajudar, né? Graças a Deus, sou muito bem casado, minha esposa é uma profissional de sucesso na profissão dela, muito bem sucedida, me ensina linda, muita maravilhosa coisa, também, uma pessoa empreendedora assim, na veia, ela e a irmã, que é essa nova geração. E são mulheres comandando negócios de uma forma assim, que dão pau em muitos homens, assim, a firmeza, de repente, gente, a tem que gravar de novo isso aí, ó. A capacidade de tomar decisão, mas é verdade. Tem um ditado, eu não concordo muito com a primeira parte dele, não, mas ele fala o seguinte: se você quiser falar alguma coisa, peça para um homem. Se você quiser fazer alguma coisa, peça para uma mulher. Entendeu? Isso aí a gente merece repetir. Isso está vindo da boca de um homem, gente, esse ditado. Se você quiser falar alguma coisa, peça para um homem. Se você quiser fazer alguma coisa, peça para uma mulher. Não estou falando que mulher não consegue falar e que homem não consegue fazer, sim, não é isso? Exatamente, sim. Mas eu já tive a gratidão de trabalhar com mulheres muito fortes, né? E uma coisa que eu aprendi trabalhando com mulher é que não tem hora, não tem dia. As que eu trabalhei, elas estão muito condicionadas a ter jornadas duplas e triplas de trabalho. Então, era empresária, era dona de casa, era política, era mãe, entendeu? Então, a mulher tem essa capacidade de desenvolver vários processos e várias atividades ao mesmo tempo. O homem não tem. O homem, ele tem que terminar uma atividade e começar outra. O cérebro da mulher, ele, se fosse um sistema operacional, ele seria uma multifunção. O do homem não, o do homem ele tem que rodar um sistema operacional, encerra essa tarefa e começa outra. Isso traz muitos problemas para nós. É o famoso, são as famosas cobranças das mulheres. Olha, cadê isso, cadê aquilo? Calma que eu tenho meu tempo. Eu sei que... Marcelo fala, Caroline, não inventa, eu ainda estou fazendo aquela outra coisa. E não é uma vontade. Exatamente. Mas isso é fisiológico, né? Agora, a gente se espelha muito em quem está perto da gente. Né? E eu tenho grandes exemplos de empreendedores assim, que ajudam a me levantar e a prosseguir, e principalmente a me inspirar a querer ser cada vez uma pessoa melhor. E aí, nesse aspecto, por exemplo, a sua esposa sendo empreendedora ali, vivendo, você como ex-empreendedor, digamos assim, né? E ela ali sendo empreendedora, você pega toda essa bagagem e leva para o serviço público de uma maneira que facilite, porque querendo ou não, a gente como empreendedor, às vezes a gente tem muitas travas do serviço público. A gente precisa aqui de uma licença para começar. Aí enrola, tá? O processo está aqui, tá não sei aonde. Quando você vê, passou um mês que o negócio está fechado porque falta alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso também, dentro do seu perfil, eu sei que não é você que faz a operação ali, mas querendo ou não, contribui para esse negócio girar, né? A luta nossa, diariamente, é contra a burocratização, certo? Porque eu entendo o seguinte: na minha área de atuação no poder público, na Secretaria de Meio Ambiente, dentre as inúmeras funções e obrigações que eu tenho, uma delas é ser o cara que assina as licenças ambientais. E todo mundo é a favor do meio ambiente até que tem que tirar uma licença. Verdade. Aí na hora fica muito difícil, estão exigindo coisa demais, isso é capricho, isso é preciosismo, mas não é, gente. O que acontece é o seguinte: o licenciamento ambiental,
ele vem hoje para compensar, para legitimar, para trazer mais competitividade ao seu negócio. Se você, por exemplo, é um homem do campo, vamos colocar ali na zona rural, e você precisa realizar uma operação de crédito, você precisa ter seu licenciamento ambiental. Se você é um produtor rural e você precisa vender o seu boi para o frigorífico, ele vai exigir um licenciamento ambiental. Se você precisa fazer um projeto de inovação, vai precisar de um licenciamento ambiental. Na zona urbana também da mesma forma. Então, o que a gente faz lá na secretaria? É desburocratização máxima, entendeu? O que a gente bate todo santo dia lá, eu não interfiro na análise técnica do analista. Se a lei fala que é azul, para nós é azul. Se ela fala que é 30, não tem como mudar isso aí, porque são dispositivos legais. Sim. Agora, vamos fazer rápido. Vamos trazer celeridade para o processo, porque o empreendedor não pode parar. Muitas vezes uma demora ali de 2, 3, 4 dias a mais pode inviabilizar, por exemplo, a obtenção do financiamento. Sim, verdade. Pode gerar um problema para aquele empreendedor, para aquele contribuinte. Então, a gente tem como missão destravar o máximo possível esse processo de burocracia do poder público. Eu falo na minha, mas tem outras secretarias também tem esse propósito. A Secretaria da Fazenda, por exemplo, hoje Araguaína, ela é um case nacional de sucesso exatamente em cima de desburocratização. Legal. Então, recebemos vários prêmios nacionais e até internacionais em reconhecimento a todo esse processo de abertura de empresa, por exemplo, de tratamento dos problemas de contribuinte, tudo hoje pelo site, temos inteligência artificial no município. Então, as condições estão muito favoráveis. É lógico que a busca é constante pela otimização de processos, pela inovação no poder público, que é muito importante. A gente pensa que inovação, muitas vezes, é você comprar um computador novo, você investir em tecnologia. Não. Inovação é você usar uma forma diferente de fazer um processo que você fazia de uma forma. Isso, então, fazer mais rápido, mais fazer produtivo. mais rápido, fazer mais barato, fazer mais produtivo. Tudo isso você está inovando. Não é necessariamente investimento em tecnologia, mas adoção de novas posturas, adoção de novos processos, de novos fluxos para você conseguir atingir aquele objetivo. Tudo isso é inovação. Você inovou demais montando o seu podcast. Você aqui, você está divulgando o nome da sua instituição, você está conhecendo mais pessoas, você está aumentando o seu network, você está gerando mais relacionamento para você e você está inovando. Entendeu? Então, isso é muito importante. A gente está num lugar que hoje nós temos grandes oportunidades para quem tem a cabeça fora da caixa. Eu adoro quando chega alguém da minha equipe e apresenta um projeto maluco. Um projeto que todo mundo fala, não, isso aqui é loucura. Pois é nesses que eu gosto de ir. É nesses que vão dar certo. E é esses que vão inspirar as pessoas. É isso mesmo. Né? O arroz com feijão a gente já tem todo dia. Verdade. Agora, aquele prato mais elaborado, aquele temperinho a mais que a gente pode trazer com a inovação, faz a diferença. Aqui em Araguaína, por exemplo, a gente tem um sistema de inovação mapeado. Então, vocês, inclusive, são membros, são personagens desse sistema de inovação. Temos o ecossistema de inovação aqui consolidado, que é o Chambari Valley. Entendeu? Então, nós temos vários atores aqui que contribuem para essa dinâmica de inovação, para a desmistificação da inovação. Sim. As pessoas têm algum preconceito, às vezes, até quando se fala em inovação, pensa automaticamente a tecnologia e acarreta investimento, e não necessariamente. Verdade. É uma das coisas que a gente tem aqui dentro da nossa cultura, da Facit, dos nossos valores, é a inovação. E uma das coisas que a gente está tentando quebrar é exatamente essa mentalidade. Inovação, mas aqui, como que é a tecnologia? Gente, inovação não tem nada a ver com tecnologia. A gente conceitua aqui inovação como fazer o que precisa ser feito de maneiras diferentes para que a gente consiga resultados melhores e mais rápidos. Exatamente. Então, assim, é assim que eu enxergo a inovação como um todo. Porque a gente sabe, a gente está numa região interior do Brasil, que a gente tem quando a gente fala meio ambiente, a gente é riquíssimo, né? 2 rios fantásticos que passam por aqui. A gente viu lá em Barcelona, o stand nosso lá, o tanto que chamou atenção. O nosso stand imagina, do interior do Brasil, a gente estava lá perto de São Paulo, Santo André, Curitiba, e a gente lá foi o stand mais hypado, né? Mais movimentado. Mas ainda existe, assim, aquele negócio, talvez. Mas eu tô aqui no interior do Tocantins e eu não tenho como inovar. Porque aqui eu não tenho isso. Gente, não tem nada disso. Essa que é a questão, eu vou dar um exemplo para você aqui, prático, né, do que e muitas vezes a inovação, ela vem pela escassez, pela necessidade. Nem sempre
ela é nobre no sentido assim, do cara fala assim, eu vou pensar em como inovar. Eu vou pensar num processo que para inovar uma coisa que está funcionando. Não. Geralmente ela vem a um custo muito alto. Né? Eu vou dar um exemplo para você. 2 exemplos. Aconteceu comigo disputando a eleição em 2008, quando eu era candidato a vereador, e na época podia ter carro de som. Só que, o cara foi me oferecer um carro de som, sei lá, uma Belina 78. Isso eu estava em 2008. O carro já tinha 20 anos, né? Mas era em valor de hoje, sei lá, 50 mil reais por 30 dias, uma coisa absurda. Tá louco. E eu não tinha a menor condição de ter aquele dinheiro ali. Mas eu precisava divulgar a campanha, a candidatura, mas eu não tinha grana para alugar o carro de som. O que eu fiz? A gente comprou umas bicicletas outdoor. Olha aí. Entendeu? Fomos nas escolas, pegamos os alunos, eram 5 bikes, né? Pegamos os moleques, colocamos eles de camiseta branca, short e boné azul e demos um apito para cada um. Então eles andavam nessa cidade pedalando aquela bike banner com apito. Uma baita inovação, chamou a atenção da cidade toda. Verdade. E não investi em tecnologia. Zero tecnologia. Agora já investindo em tecnologia. A gente viu que teve a pandemia. Nós estávamos aqui em 2020, eu estava no Sebrae, houve a pandemia. Quando chegou a pandemia ali no começo do ano, qual foi uma das coisas que teve que ser feito? No primeiro momento a gente teve que fechar inclusive a feira, não sei se vocês lembram, a feira passou umas 2 semanas no mercado com a feira fechada. Mas, tinha aqueles pequenos produtores ali que precisavam daquele dinheirinho da feira para poder sobreviver. Na época eu estava no Sebrae, entramos em contato com o prefeito Dimas na época, ele adorou a ideia e deu toda a corda para a gente. O que a gente fez? A gente fez um aplicativo que chamava Mais Delivery, o Zap Delivery. Zap Delivery. Que tratava só de produtos da feira. Aí eu vou dar um exemplo para você aqui do que é o preconceito. Eu fui pessoalmente, sei lá, em 20 feirantes. Explica, olha, a feira está fechada, mas nós vamos começar a vender através do aplicativo, não vai ter custo nenhum para você. A única coisa que eu preciso que você faça é que esteja aqui e fale aqui os produtos. Que você tem, né? Não, até a alimentação seríamos a gente. Eu só precisava que ele entrasse no projeto, que ele estivesse lá no dia para fazer as vendas, a gente definiu o fluxo ali de venda, de embalagem, de recebimento, tudo. Certo, acho que uns 4 só acreditaram no projeto. 4. Do mercado todo, uns 4. Aí um pegou a parte de queijo, farinha e temperos, tudo, e a outra pegou só folhagem e frutas. Eles racharam de ganhar dinheiro. Olha só. E aí, no segundo final de semana, de 4 já eram 12. No terceiro, já veio mais de 20. Aí a gente passou o projeto para o ecossistema, para dar continuidade, mas logo depois reabriu o mercado e aí ele perdeu a função. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que muitas vezes também, quando você vai inovar, você vai enfrentar desconfiança. Sim, verdade. Você vai enfrentar aquelas pessoas que falam assim, não, eu faço isso aqui já tem 20 anos, sempre foi assim. Por que eu vou mudar agora? Entendeu? Não, mas tem 30 anos que eu estou aqui, eu faço isso dessa forma. Você chegou agora e já quer mudar. É a vida, é assim, são ciclos. Então, quer dizer, você melhorando o processo não significa que você vai condenar aquilo que já foi feito, mas você vai estar dando um incremento nele. É como se fosse um quadro que você acha que termina, mas você vai lá amanhã, não, vou dar mais um retoquezinho aqui nessa sombra, vou reforçar essa linha, vou fazer isso. Até você assinar e colocar ele numa vernissagem para expor, tem um caminho longo de construção. E muitas vezes o processo de inovação é isso. Você pensa com a coisa hoje, você implementa, aí amanhã você está tomando um banho, está fazendo um pedal, está fazendo qualquer coisa, você dá um estalo. Está faltando isso aqui. E é um processo de construção contínua. E é contínuo. E também, não é isso que às vezes as pessoas elas falam assim, espera estar pronto para poder começar. É isso que eu acho que é o grande problema. A gente, quando vai ver as histórias das pessoas que teve grandes invenções, nunca foi de início. Nunca. A primeira vez, nunca deu certo de primeira. E aí, foi mais uma vez, até que pá. Né? E quando lança, quantas vezes fala assim, você tá doido? Como assim? Um carro?
O Renato Mendes, que é um dos fundadores do Netshoes, que foi por muito tempo a maior loja de e-commerce de produto esportivo do mundo. Um dos pioneiros. E ele teve aqui em Araguaína já 2 vezes, ele vira e mexe, ele está em Palmas, é um cara que apaixonou pelo Tocantins. E a gente conversando uma vez, a gente pegou uma certa amizade, conversando e tal, e ele falando da jornada da Netshoes. A Netshoes, para chegar no formato que ela atingiu, que fez sucesso, era a 14ª versão deles. Olha só, 14ª. Eles tinham quebrado a cara 13 vezes. Por 13 vezes eles lançaram um produto e não vendiam. E não vendia, não deslanchava, não gerava nada de engajamento. Aí eles mexiam, não é esse detalhe. Quando chegou na 14ª vez, a coisa explodiu. Ele deu um exemplo para mim quando ele falou isso, que eu nunca esqueci. Na época, o joguinho mais baixado na internet, nos aplicativos, nas lojas de aplicativo, era o Angry Birds. Você lembra daqueles passarinhos que era tipo uma... Sim, que fazia... Tipo, comia, assim... Era o Angry Birds, né? Os mais antigos deles vão lembrar. Aquela versão do Angry Birds, que foi a versão que explodiu, que conquistou o mundo, ela foi a 51ª versão. Os caras falharam 50 vezes e acertaram na 51. Então é muito aquela imagem que a gente vê aí, vira e mexe na internet, o cara numa mina de ouro, ele cavando, ele já cavou um monte, só que quando tá chegando perto da jazida, ele desiste. Verdade. Entendeu? Porque ele não sabe que ela tá ali a poucos centímetros dele. E muitas vezes a vida é isso. A gente está trabalhando num processo, a gente está tentando descobrir alguma coisa, um propósito que seja, mas quando você está chegando perto, por algum motivo você se distrai e esquece e perdeu todo aquele caminho e continua naquele loop infinito ali de não achar o seu propósito. Entendeu? Mas uma coisa que eu vejo assim disso tudo, que às vezes é importante a gente ir mais devagar, mas, por exemplo, a gente não pode parar. Então, às vezes, você tá ali naquela correria e quando você tá no meio, assim, da correria, às vezes você não consegue ver, tipo, por o cara da Netshoes, às vezes ele não conseguia ver. Às vezes você parar não, você ir mais devagar, e aí você respira, faz aquele platô, e aí volta com toda a velocidade, mas não parar. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas, deu errado, não é pra mim, pá. Não é errado. Então, assim, e vai desistindo. É sempre se manter em movimento. Isso, exato. Sempre está em movimento. E eu vejo muito isso, por exemplo, no mercado do direito ou mesmo na política. Porque, às vezes, assim, né, você foi, né, mais bem votado, não conseguiu entrar, tinha um propósito nisso. A minha mãe ficou ali bem na rabeirinha também, não conseguiu entrar. Também esses negócios de legenda, de sombra, que eu não entendo nada dessas contas. Mas continuou no meio, não parou. Porque assim, o seu propósito não era o ser vereador, era poder contribuir de alguma maneira com a sociedade. Exatamente. Então isso que eu vejo, sabe? Ela também tá nesse processo, não parou, tá lá na secretaria, tá? Super dedicadas. Sabe? É uma das que mais entregam hoje, e uma coisa que chama muita atenção na doutora Ângela, e não estou falando isso porque eu estou na sua frente, não. Eu sou fã de carteirinha dela, mas ela é uma empreendedora nata. Verdade. E ela faz o que tem que ser feito com a ferramenta que ela tem à disposição, e de algum jeito ela consegue fazer aquilo ali dar certo. Isso é muito bacana nela, porque ela é incansável, ela não para. Ela, enquanto ela não atinge o objetivo dela, e ela é uma pessoa de muita credibilidade, as pessoas gostam muito dela, ela entregou muito para a cidade, já contribuiu muito. Então, todo esse respaldo dela aí facilita muito a vida dela e da equipe dela. Mas ela é uma mulher muito inspiradora, que traz muita contribuição para a gestão pública. Essa pasta de mulher, ela realmente... ela trouxe uma ressignificação para essa agenda. E a gente vê na autoestima das mulheres, nas oportunidades que são criadas. Verdade. E é um grande exemplo, não só para você, mas para toda a cidade. Sim, não. Eu fico feliz assim, em saber que ela é minha mãe, mas que ela também contribui com todo mundo. Sim, isso é fantástico. Sem dúvida. Mas é nesse sentido, porque, por exemplo, às vezes depois de uma pancada, né, que às vezes é uma pancada, nossa, trabalhou tanto, no final não conseguiu. Não conseguiu aquilo, mas o trabalho e o propósito continua, Carol, principalmente, entende? Tudo depende do que você pede. Sim, verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Eu nunca pedi para ganhar eleição. Eu sempre pedi para Deus fazer o que fosse melhor para mim e para minha família. Olha isso. Entendeu? Então, isso aí é o que me conforta. Eu nunca pedi, Deus, me dá esse mandato. Não, Deus, faz o que for melhor para mim e para minha família. Olha isso. Entendeu? Então, isso me conforta demais. Saber que o melhor para mim não era ter ganhado aquela eleição. Porque isso traz para você um sentimento também que é muito interessante.
Nem sempre uma derrota é derrota. E nem sempre uma vitória é vitória. Verdade. Tudo vai depender da forma que você atinge ali. Se você caiu lutando, você não está derrotado. Se você saiu do processo eleitoral, mesmo não tendo sido eleito, mas se você saiu maior do que você entrou, que foi o meu caso, o caso da doutora Ângela, nós não perdemos a viagem. Agora, de que adianta você disputar uma eleição dessa e usar de subterfúgios que não são republicanos, no sentido literal da palavra, para atingir o objetivo, ou que você... Aí não vale a pena. Aí não é uma vitória. Isso, exatamente, entendeu? então, isso mesmo. É meio que isso, entendeu? Então, acho que a gente está na vida para agir, e eu penso muito que nem o Mandela falava. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Isso. Entendeu? Então, acho que isso aí é o que vai levando a gente a Muito seguir bom. adiante. E a gente falando aqui de inovação, já estamos com mais de 40 minutos, né? Mas, assim, porque... E não podia deixar de te perguntar isso. Como que você tem visto a inovação no processo eleitoral como um todo? Eu tenho acompanhado aí o processo eleitoral de São Paulo, que tá... A inovação tá dando o que veia, né? falar. E aí, assim, tô achando legal a conduta, claro que tem os pormenores, tem os exageros sempre, mas como que você tem visto isso? Porque não só eu tô vendo o processo eleitoral de São Paulo, mas eu tenho visto, por exemplo, comentei hoje até com um professor, tem um juiz aí que tá fazendo umas audiências tudo engraçada, conversando com o pessoal, tem um prefeito, acho que é o prefeito de Recife, que é um prefeito bem jovem, isso, e que fica postando. Então, assim, você tá vendo esse movimento, ele tá acontecendo. E aí, como que você tem enxergado isso? Você que é da inovação, você que é do direito e também da política, o que você tem visto que isso tem sido bom ou não tem sido? O que você vê como positivo, negativo? Cara, eu acho o seguinte, vai depender muito do tipo de público que você quer atingir, certo? Então, vamos lá, um público mais qualificado, como é que você vai atingir ele? Com indicadores, com números, com informações relevantes e úteis. Um padrão de informação. Quando você quer atingir um público mais jovem, um público com menos conhecimento, com menos conteúdo, com menos experiência, vai partir o quê? Para o humor, para o sarcasmo, para a ironia, às vezes até para a agressão, para a canelada. Então, tudo vai... polêmica. Para polêmica. Então, vai depender do seu propósito, vai depender da sua estratégia. Olha, eu tenho tempo para mostrar quem eu sou, então você vai seguir um caminho natural, né, de apresentação, são etapas. Não, cara, eu não tenho tempo, eu cheguei nesse processo e eu preciso tirar o atraso de 3 meses e 1 semana. Aí você vai assobiar e chupacar ao mesmo tempo, porque principalmente o aspecto, na política, a pessoa precisa te conhecer para votar em você, ou pelo menos ouvir falar de você. Sim. E a motivação dos votos, por exemplo, voto de vereador é um voto mais personalíssimo que tem. É aquele voto que a pessoa vai votar em quem ela pegou na mão, em quem ela olhou olho no olho, que é o político mais próximo da base. Enquanto um voto para presidente, por exemplo, é o voto mais distante. Dificilmente você vai ver um presidente ao vivo, né? Mas você vota e você engaja e você entra na campanha dele. O que eu estou querendo falar com você é o seguinte, qual que é o público hoje mais complicado e mais difícil, mais desafiador para se engajar numa campanha política? É a classe média. Classe média para cima. Por quê? Porque ela não vê na política as soluções dos problemas. Pelo contrário, ela vê os seus problemas na política. Verdade. Entendeu? Então, a possibilidade dela engajar, principalmente numa campanha local, é muito baixa. Ela se engaja numa campanha nacional. Você vê a classe média, a classe mais alta, se envolvendo na campanha nacional, mas você não vê ela se envolvendo na campanha local. Quando você pega o recorte da classe média para baixo, aí sim, esse cara se envolve na campanha local. Por quê? Porque para ele, muitas vezes, a campanha local é uma vaga na creche, é uma vaga na escola, é uma ajuda que ele vai ter do município, é uma vaga de emprego. Então, o engajamento é outro. Entendi. O que eu acho que falta agora e qual que é o desafio, principalmente para aquele político que está chegando agora, para aquele candidato que está chegando agora, que tem muito conteúdo, mas não tem essa penetração nas classes mais baixas, porque ele não teve tempo. Né? Ele vai ter que inovar. Seja no discurso, seja na abordagem, na produção do material dele. Então, a inovação ela está aí, ela tem que ocorrer de qualquer forma. Agora, vai depender da estratégia daquele candidato. Entendeu? A gente viu lá em São Paulo como é que o Marçal inovou. Dando canelada em todo mundo, chamando atenção. Quando todo mundo parou para olhar para ele e começar até a criticar, condenar, ele está mostrando uma face mais polida, digamos assim. Sim. Com mais conteúdo, com mais calma. Se é que no último debate agora do Flow, no último segundo lá, ele perdeu a estribeira de novo.
Mas é assim que as coisas funcionam. Uhum. Aí você deu o exemplo do João Campos, que para mim é a cara da nova esquerda. Uhum. Daqui a, sei lá, daqui a 2 anos, aquele moleque, isso que eu tô te falando, ele vai ser governador do Pernambuco, e daqui a 6 anos ele vai ser candidato a presidente. Uhum. É a nova esquerda brasileira, é ele, a Tabata, que é candidata em São Paulo, que é namorada dele, até eles vão estar casados, entendeu? E qual que vai ser a cara da nova direita? Será que é o Marçal? Será que é o Kim Kataguiri? Será que é o MBL? Quem que vai vir aí? O Nicolas Ferreira, entendeu? Mas são 2 figuras proeminentes, jovens, e que a população está clamando já. Você pega o próprio campo da esquerda hoje, ele está refém da figura do Lula, já tem 30 anos. E o Lula não se preocupou em deixar um sucessor, em preparar alguém ali para continuar com a jornada. Então, quer dizer, vai ter que brotar de forma orgânica. Da mesma forma a direita, que hoje está personificada na figura do presidente Bolsonaro, mas que também precisa começar a trabalhar essa sucessão ideológica, né, para que os 2 campos se enfrentem ali na frente. Vai ser muito interessante para a gente acompanhar a construção desses personagens daqui para frente. Sim. Mas você pode ter certeza, a comunicação vai ser a chave de tudo. Quem se comunicar melhor vai conseguir atingir mais pessoas e, consequentemente, obter mais votos. Muito bom. Olha, essa foi uma dica legal. Independente, a comunicação é muito importante, né? Em tudo que você vai fazer é um trem. Ontem eu participei de uma palestra de vendas com o Fabrício Medeiros, com o Sebrae Tours, fantástico, já é a 3ª palestra que eu fiz dele. Mas cada vez ele coloca você para pensar, porque o que somos nós, se não vendedores? Da nossa imagem, da nossa força de trabalho, da nossa capacidade, para que se gere oportunidades e a gente consiga trabalhar. Né? Você, quando montou o podcast aqui, você está se vendendo. A Caroline Mota, empresária, a Carol, esposa, a Carol, CEO do grupo. Sim. Entendeu? Então, tudo na vida é a gente vendendo o nosso produto, que somos nós. Mas é isso mesmo. E eu sempre falo isso, porque assim, quem é o vendedor, às vezes não quer se intitular vendedor, mas se a gente... Venda tem que ser um estilo de vida. Porque se a gente não vender, a gente não vai ter o cliente. Então, o que acontece? Não, e ontem, sem cliente ninguém vive. O Fabrício, ele fez uma enquete, ela falou assim, quem quer se aposentar com venda? Eu quero saber a imagem, a percepção de vocês que mexem com venda. Você acha que vai aposentar com quantos anos? Aí a gente, eu vou aposentar com 60. O outro, com 65, com 50. Ele falou assim, cara, sinto muito, mas quem é vendedor não aposenta nunca. Nunca. Não dá conta. Entendeu? Você pode tirar férias. Aposentei. Você tira férias, vai lá para Alagoas, lá para Maragogi. Primeira semana vai estar lindo. A segunda semana você vai estar bronzeado. A terceira você vai estar queimado, descascando. A quarta você já não aguenta mais beber água de coco. Na quinta você está louco para voltar e trabalhar. Entendeu? Eu tenho exemplo em casa. Minha mãe já tinha idade para aposentar e não... agora se a mulher que nem aqui, por exemplo, minha sogra, sua mãe, que são 2 perfis muito diferentes, muito parecidos. Pegou essa turma, colocou elas em casa para ficar quieta, elas adoecem. Entendeu? Verdade. São mulheres dinâmicas que precisam estar no dia a dia, precisam construir, precisam gerir, precisam orientar, entendeu? E assim, é muito importante para a gente ter elas. Sim. Porque a experiência delas muda muito, assim. O idoso, né? E assim, nossa, mãe, tô com isso aqui de dificuldade. Não, Carol, vamos fazer assim. Pensa nisso. Então, assim, pra gente é importante, né? A gente respeita, a gente quer inovar, mas a gente respeita a experiência e não anula o que foi feito. Na verdade, a gente vai complementando e vai crescendo. E para pensar, só o fato delas terem permitido essa sucessão com elas em idade de estar na operação ainda, já é uma baita inovação. Com certeza. Né? Ela inovou demais no sentido que ela falou assim, olha, eu vou passar o bastão da gestão para minha filha que eu vejo que está mais perto de mim, né? Porque vocês são 3, mas a que mora aqui é você. Só eu, né? isso. Então tem essa questão de você estar próxima e de você de repente ter esse perfil executivo, né? E ela fez isso jovem ainda, com muitos anos de produção forte pela frente, para ela se dedicar a outra coisa que ela gosta, que é essa parte política, filantrópica, entendeu? Sua mãe seria uma excelente mentora para novos negócios, entendeu? A mesma coisa eu acho, por exemplo, da Maria Lúcia, da minha sogra. Ela fez essa sucessão no pico da sua produtividade, da sua inteligência, da sua perspicácia. Ela teve essa visão de passar o comando e se dedicar. Hoje ela gosta de fazenda, é produtora rural, mas ela vai lá dar seus laudos, que ela também não quer perder a mão. Claro. Então ela sempre está ali, entendeu? Mesmo. Laudando uma tomozinha, um raio-x. As meninas, quando tem alguma dúvida, vai nela. E ela é uma das pessoas que mais estuda que eu conheço.
Ela, todo dia, aquela mulher, se ela não estiver lendo 3, 4, 5 artigos de fora, de científico, não sei o que, não é ela. E mantém a mente ativa, né? Então, isso muito, é muito, importante. muito. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso... Tinha muitos assuntos, eu ia te perguntar do Matopiba, mas não deu nem tempo, porque eu gostei demais. Desculpa, que eu falo mais do que uma arara baleada. E eu também. Se deixar... Não, mas é muita coisa legal que a gente tem assim. Aí eu ia te perguntar de sucessão familiar dos homens, que eu acho que é diferente de homem para mulher. Eu acho que é mais difícil o homem passar pro filho do que, com né? certeza. Mas a gente vai deixar isso para outro momento, porque o nosso tempo está acabando. E eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Aqui tem muita gente que nos assiste, tem os alunos, né, mesmo da própria faculdade, mas a gente é um público bem variado. Então aí você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem, né, baseado na sua experiência, na sua história e também, assim, tudo que você aprendeu nessa caminhada aí de vida. Eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês, me dirigindo a esse público que acompanha o FacitCast, falar que estamos aqui à disposição, a Prefeitura de Araguaína sempre muito proativa, muito preocupada com o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, e eu particularmente, pessoalmente, me coloco aqui como uma ferramenta de promoção dessa transformação. Né? E se eu pudesse falar alguma coisa, cara, era o seguinte: nunca desista, persista e insista. A sua vida vai agradecer, você vai agradecer. Use o filtro solar, cuide dos seus joelhos e nunca esqueça de ir na igreja. O resto das coisas acontecem. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade. Gente, que mensagem final maravilhosa, gostei. Vou até usar para mim. Já pratico, mas é sempre bom a gente reforçar, né? E assim como foi tão importante para mim aqui, né, tá aqui com o Joaquim Quinta Neto, que, nossa, aprendi sobre a nossa cidade, história, sobre inovação, eu tenho certeza que é importante para você, para os seus amigos, para os seus familiares. Então, curta aqui para que mais pessoas possam ver, compartilhe com todo mundo e, com certeza, vidas vão ser abençoadas através aqui da nossa comunicação. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada pela audiência. Valeu, obrigado.